Uma menina suplicou a uns motociclistas. O meu padrasto quer levar-me para longe. Vê o que eles fizeram. O céu do Alentejo estava coberto por nuvens densas e cinzentas que anunciavam chuva, uma promessa pesada que pairava sobre os campos secos e as casas caiadas de branco. Mas a tempestade mais forte não vinha do céu, mas sim de uma casa de aldeia, de um só piso, pintada de um branco sujo, no fundo de uma rua sem saída perto de Odmira. A porta abriu-se derrompante. Uma menina de 9 anos saiu a correr como se o próprio diabo a perseguisse. Os seus pés descalços batiam no asfalto quente e as lágrimas misturavam-se com o pó no seu rosto. Chamava-se Mariana Neves. E naquela tarde não estava apenas a fugir de casa, estava a correr pela sua vida. Vestia uma t-shirt rosa manchada e uma mochila escolar meio vazia pendia de um só ombro, balançando descontroladamente a cada passo desesperado. A cada passada, olhava para trás com um medo visceral, como se temesse ver a silhueta de Paulo Ferreira, o seu padrasto, a persegui-la. Mariana, volta já aqui, tinha ele gritado minutos antes com a voz rouca, o maxilar cerrado e uma correia de couro na mão. Na sua cabeça, as cenas repetiam-se como se fossem chicotadas. Flashes de uma cozinha em silêncio. A sua mãe, Carla, com o olhar baixo, as mãos trêmulas enquanto servia o pequeno almoço. A voz de Paulo a trovejar do outro quarto. Vou levar esta miúda. Acabou-se a escola e as parvoíces. Ninguém me contradiz. O olhar de Carla Silva, a sua mãe, afogado no medo antigo e resignado, e Mariana a ouvir da escada com o coração apertado, sentindo o ar a faltar-lhe nos pulmões. Naquela tarde, enquanto Paulo falava ao telefone e bebia uma cerveja no pátio, Mariana aproveitou a sua oportunidade. Sem sapatos, sem avisar. Apenas fugiu. Caminhou sem rumo, com o coração a martelar no peito, até que, depois de vários quarteirões, encontrou um café de beira de estrada numa avenida principal. Aí estavam 6 motocicletas estacionadas como bestas negras brilhantes, e, à volta delas, um grupo de homens cobertos de cabedal, tatuagens e cicatrizes. O ar cheirava a gasolina, a suor e a uma liberdade que ela nunca conhecera. Mariana parou. A sua respiração era ofegante. Hesitou. Não pareciam propriamente anjos da guarda, mas o seu instinto, aquela vozinha interior que as crianças nunca perdem, disse-lhe que ali estava o seu refúgio. Um dos motociclistas, um homem grande, com a barba salpicada de cabelos brancos e óculos escuros, notou a sua presença, tirou os óculos e olhou-a com atenção. Os seus olhos não continham ameaças, mas algo muito mais poderoso, compaixão. Estás bem, miúda? Perguntou, baixando a voz. Mariana tremia, não sabia o que dizer, apenas murmurou, preciso de ajuda, por favor. O homem ajoelhou-se e aproximou-se com calma, como se estivesse diante de um ser ferido. O meu nome é António, mas todos me tratam por Pedra. Como te chamas? Mariana. Mariana Neves. Os outros membros do clube, com nomes como Rui, o Dente, Costa e Carlos, Tico Pereira, aproximaram-se com curiosidade. Um deles pegou numa garrafa de água e ofereceu-lhe. Outro pôs o seu casaco sobre os ombros da menina. O que se passou, pequena? Perguntou Pedra. Ela baixou o olhar, engoliu em seco. O meu padrasto quer levar-me. Diz que não volta à escola, que me vai afastar da minha mãe. Ele grita muito e bate na minha mãe quando ninguém vê. Os motociclistas olharam uns para os outros. Não disseram nada ao princípio, mas algo se acendeu nos seus rostos endurecidos. Era fúria, mas também decisão. Aqui ninguém te vai fazer mal, Mariana, disse Pedra com firmeza. Nesse preciso momento, ouviu-se o chiar de pneus. Um carro cinzento parou em frente ao café. A porta abriu-se derrompante e Paulo desceu como um touro enfurecido. Mariana, vem cá agora mesmo. O que pensas que estás a fazer? Os motociclistas puseram-se instantaneamente à frente da menina como um muro de aço. Pedra não se moveu um centímetro. E tu, quem és? Perguntou com voz seca. Sou o pai dela e isto são assuntos de família. Não tem o direito de se meter. O pai dela, repetiu Pedra, sem acreditar. Sim. E ela está a causar problemas em casa. Está a desobedecer. Não podem retê-la. É ilegal. Mas enquanto falava, a sua linguagem corporal traía-o, cerrava os punhos, suava apesar do clima fresco e o seu olhar saltava de um lado para o outro como se procurasse uma saída. Mariana, por trás dos homens, murmurou, ele não é o meu pai, é o meu padrasto. Pedra semicerrava os olhos. Então, por que mentiste? Porque não tem o direito de a levar. É uma criança, não sabe o que diz. Eu tenho a custódia. Tico deu um passo em frente.
E por que chega a gritar como se estivesse num curral? Por que é que ela está a chorar e não você? Paulo perdeu o controlo, deu um passo em frente, mas Pedra pôs-lhe a mão no peito, firme. Não lhe vais tocar. Nem mais um passo. Os motores das motos ligaram-se um a um, não como ameaça, mas como uma declaração. O grupo tinha decidido. A menina não se ia embora sem respostas claras. Paulo, agora visivelmente nervoso, deu um passo atrás. Pegou no telemóvel. Vou chamar a polícia. Isto é um rapto. Força, disse Pedra, de braços cruzados. Nós também queremos falar com eles. A tensão podia cortar-se com uma faca. Mariana agarrou-se ao casaco de cabedal que um deles lhe tinha posto sobre os ombros. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia medo, sentia segurança. E ali, no meio do rugido dos motores, dos olhares afiados dos motociclistas e de um céu que ameaçava tempestade, a batalha pela alma de uma menina tinha acabado de começar. O sol estava escondido atrás das nuvens espessas quando as sirenes começaram a ouvir-se ao longe. O café de beira de estrada estava iluminado pelos faróis das motocicletas e pelos refletores do estabelecimento. Mariana continuava protegida atrás do escudo humano que os membros do Clube Honra de Aço formavam. Enquanto esperavam a chegada da patrulha, a tensão parecia suspensa no ar. Paulo caminhava de um lado para o outro, murmurando coisas para si mesmo, furioso. Mas os motociclistas não o perdiam de vista nem por um segundo. Pedra não dizia nada, apenas observava, firme, com os braços cruzados e o maxilar cerrado. Mariana olhou de soslaio e, pela primeira vez desde que fugira, sentiu uma presença que não lhe gerava medo, mas sim calma. O Clube Honra de Aço não era um grupo qualquer. Para muitos, eram apenas motociclistas tatuados, barulhentos, com histórias que era melhor não perguntar. Mas a verdade era mais profunda. Cada um deles carregava cicatrizes invisíveis. António Pedra Carvalho tinha sido fuzileiro. Tinha combatido em lugares dos quais preferia não falar. Perdeu o irmão mais novo numa guerra que não era a sua. Quando regressou, encontrou no clube uma nova missão: proteger aqueles que ninguém protegia. Carlos Tico Pereira tinha passado 5 anos na prisão por roubo à mão armada. Lá aprendeu a ler, a respeitar e a não deixar que ninguém tocasse no inocente. Rui o Dente Costa, ex-pugilista de rua, usava a sua voz grave para ler contos em voz alta numa biblioteca comunitária todas as quintas-feiras. E Jorge Dr. Almeida, o mais calado do grupo, tinha sido paramédico e conhecia as leis como se fosse advogado. Porque quando se toca no fundo, aprender torna-se uma forma de não voltar a cair. Mariana, sentada numa caixa de ferramentas, bebia água enquanto Pedra lhe oferecia um casaco mais grosso. Como estás, minha filha? Ela hesitou. Um pouco melhor. Obrigada. Queres contar-me mais alguma coisa? Perguntou ele com voz baixa, sem pressão. A menina assentiu, mas as palavras não saíram, apenas os seus olhos falavam. Pedra sentou-se ao seu lado sem dizer mais nada. Às vezes, o silêncio é a única língua que alguém ferido consegue entender. Quando a polícia chegou, 2 patrulhas estacionaram rapidamente. Desceram 4 agentes, entre eles uma mulher de rosto firme que se apresentou como Sargento Costa. Quem chamou? Perguntou, olhando para todos. Ele, disse Pedra, apontando para Paulo, que já tinha o documento na mão. Sou o padrasto da menor. Ela fugiu de casa. Estes sujeitos levaram-na. Levaram-na, repetiu a Sargento Costa, olhando para Mariana. A menina abanou a cabeça. Eu fugi. Corri até aqui porque tinha medo. Tens medo dele? Perguntou a Sargento, agora mais séria. Sim. Paulo apressou-se a intervir. Isso não é verdade. Tenho um documento. Aqui está. Olhe. Custódia temporária assinada pela mãe dela. Está tudo em ordem. A Sargento Costa pegou no papel, examinou com cuidado, franzindo o sobrolho. E a mãe dela? Perguntou. Não está, mas deu-me permissão. Os agentes trocaram olhares. Um deles aproximou-se para falar com o empregado do café. O homem, com cara de angústia, foi claro. Eu vi quando a menina chegou a correr. Estava a chorar. Pedi ajuda. Ninguém a trouxe. Ela chegou sozinha. Outro agente foi ter com uma senhora que vivia mesmo em frente ao café. Também ela confirmou ter visto Mariana a correr pela avenida com a mochila a balançar, como se fugisse de um incêndio. A história de Paulo começava a desfazer-se. Sargento, interveio o doutor com voz suave.
Esse documento não tem data de certificação notarial e a assinatura da mãe não coincide com os registros escolares. Além disso, segundo a lei, a tutela de emergência só pode ser validada com presença judicial se um dos pais estiver ausente ou incapacitado. A sargento Costa olhou com surpresa. É advogado? Não, só estive em salas de audiência suficientes para saber quando alguém está a mentir. Paulo ficou nervoso, subiu o tom de voz. Isto é ridículo. São motociclistas, gente perigosa. E agora todos acreditam numa pirralha. Mariana levantou-se da caixa. A sua voz, trêmula mas clara, cortou o ar como uma faca. Ele não gosta de mim, só quer controlar-nos, a mim e à minha mãe. Bate-lhe quando ninguém está, obriga-a a mentir. Ela disse-me que me ia levar para outro lugar onde ninguém nos encontraria. Por isso é que eu corri. Houve um longo silêncio. A sargento Costa olhou para o grupo. Ninguém precisava de dizer mais nada. Os agentes tomaram a decisão de deter Paulo enquanto investigavam os factos. Algemaram-no sem resistência, embora o seu rosto se tenha desfigurado de raiva ao olhar para Mariana. Vais ver o que fizeste. Isto não vai ficar assim. Tico aproximou-se lentamente com um sorriso torto. Enganas-te, compadre. Isto já acabou. Pedra pegou na mão de Mariana com cuidado. A tua mãe. Achas que ela está bem? Não sei, respondeu a menina, baixando o olhar. Talvez ainda esteja em casa. Talvez esteja a chorar. Chora sempre que ele se zanga. Vamos procurá-la, disse Pedra com firmeza, e prometo-te que não a vais perder. A patrulha afastou-se com Paulo no banco de trás. O ambiente começou a acalmar, mas ninguém baixou a guarda. Era apenas o começo. A noite caía sobre o Alentejo, mas no meio daquela escuridão, Mariana tinha encontrado uma centelha de esperança nos lugares mais inesperados. Um grupo de homens com passados complicados, feridas por sarar e corações maiores que as suas motos. Não eram santos, mas naquela noite demonstraram o que verdadeiramente eram, homens de honra. A esquadra da PSP estava envolta numa calma tensa, como se todos esperassem que algo mais acontecesse. Mariana estava sentada num banco ao lado de Pedra, enrolada num cobertor que um dos agentes lhe tinha trazido. Ao seu lado, o doutor falava com um dos detetives, enquanto Tico e o Dente esperavam em silêncio, sem tirar os coletes. Atrás de uma porta fechada, Paulo era interrogado. Apesar dos seus gritos iniciais, a sua voz tinha sido apagando à medida que as perguntas se tornavam mais incisivas. A história que tentara sustentar começou a desmoronar-se com cada testemunho, com cada palavra de Mariana, com cada olhar que já não o temia. Lá fora, os pneus de um táxi travaram de repente. A porta de trás abriu-se com violência. Carla desceu a cambalear, os olhos vermelhos, o cabelo despenteado, a blusa rasgada no ombro. Onde está a minha filha? Perguntou com a voz quebrada. Os agentes guiaram-na para dentro. Mal atravessou a porta, os seus olhos encontraram Mariana encolhida no banco, a abraçar os joelhos. Mariana. A menina levantou o olhar. Num segundo, o tempo congelou. Ambas correram e abraçaram-se no meio do corredor, a chorar sem controlo. Perdoa-me, meu amor. Perdoa-me por não ter feito nada antes, soluçava Carla, a tremer. Esperei por ti. Sabia que ias vir, sussurrou Mariana, escondendo o rosto no pescoço da mãe. Pedra desviou o olhar. Até os homens mais duros sabem quando o momento pertence apenas a elas. Na sala de interrogatórios, a aparição de Carla mudou tudo. Com a voz entrecortada, contou tudo aos agentes. Como Paulo tinha começado a mudar apenas meses depois de se mudar para a casa delas. As ameaças, o isolamento, o medo, as noites sem dormir, as vezes que pensou em fugir, mas não se atreveu por medo que ele magoasse Mariana. Tirou um envelope com fotografias. As marcas no seu corpo falavam mais do que qualquer declaração. Golpes, nódoas negras, cicatrizes, provas de que o que Mariana tinha dito era verdade, de que nunca mentira. O documento de tutela foi analisado. Um agente trouxe o processo escolar e o historial do tribunal. Não existia registro oficial. O papel era falso. As assinaturas não coincidiam. Paulo, numa tentativa de manipular tudo, tinha criado um documento com a ajuda de outra pessoa. Quando soube que Carla estava ali, Paulo tentou levantar-se, furioso, gritou insultos, deu um pontapé na cadeira, exigiu uma chamada. Isto é uma armadilha. Ela não pode dizer nada. Não tem o direito. Mas desta vez ninguém o ouviu. Tentou correr para a saída. Um dos agentes pegou na pistola Taser, mas não foi necessário. Tico,
que estava no corredor, interpôs-se sem mover um único músculo. Paulo parou como se estivesse chocado contra uma parede. Não lhe vais tocar mais, disse Tico sem levantar a voz. Os agentes algemaram-no novamente, agora sob a acusação de falsificação de documentos, violência doméstica e abuso infantil. Carla viu passar escoltado, o olhar baixo, derrotado. Pela primeira vez não sentiu medo, apenas uma libertação profunda, como se uma corrente invisível se tivesse quebrado dentro dela. Os motociclistas também foram interrogados. Um por um, contaram a sua versão sem ocultar detalhes. O agente encarregado da investigação, um homem alto e com cara de bulldog, observou-os com atenção. Então, encontraram-na e decidiram ajudá-la. Não foi uma decisão, disse Pedra. Foi instinto. Ninguém que veja uma menina assim pode virar-lhe as costas e dormir tranquilo. O agente assentiu. Fechou o processo. Fizeram o que estava certo. Agradeço a vossa cooperação. Tico levantou uma sobrancelha. Então, já não somos os suspeitos. Talvez o sejam noutras coisas, disse o agente com um ligeiro sorriso. Mas não hoje. Mais tarde, Pedra saiu para apanhar ar, apoiou-se na sua moto, acendeu um cigarro e observou as luzes da vila a partir do estacionamento da esquadra. Mariana estava a salvo, Carla também, mas por dentro uma velha ferida tinha-se aberto. Uma recordação atingiu-a em cheio. Tinha apenas 17 anos quando encontrou a sua irmã mais nova fechada na casa de banho de casa, a sangrar, com um olho negro. O namorado tinha-lhe batido por ciúmes. Pedra quis matá-lo. Procurou, encontrou e partiu-lhe o maxilar. Mas não foi suficiente. Ninguém acreditou na sua versão. A irmã, por medo, disse que tinha caído. Dias depois, ela desapareceu. O seu corpo foi encontrado num rio semanas depois. Desde então, Pedra nunca mais permitiu que uma voz de auxílio passasse despercebida. Dentro da esquadra, Mariana já não aguentava mais. O peso do dia, o medo acumulado e o choro tinham-na esgotado. Adormeceu numa sala de espera, deitada no colo da mãe, que lhe acariciava o cabelo em silêncio. Carla não dizia nada, apenas chorava em silêncio enquanto beijava a testa da filha uma e outra vez, como se tentasse apagar a dor com cada carícia. Os homens do clube retiraram-se pouco a pouco, com respeito. Pedra foi o último a sair. Antes de partir, olhou para Mariana uma última vez. Ela dormia profundamente, a sua pequena mão agarrada ao braço da mãe. E pela primeira vez em muito tempo, Pedra sentiu que tinha feito algo que realmente importava. Passaram 4 dias desde aquela noite em que uma menina descalça e com lágrimas nos olhos encontrou refúgio entre motores e cabedal. 4 dias em que a vida de muitos mudou sem volta a dar. A aldeia transformou-se. O medo já não habitava no olhar de Carla e Mariana. E Mariana voltava a rir. O jardim público da aldeia, normalmente vazio, estava cheio naquela tarde. Uma lona improvisada pendia entre 2 árvores com letras desenhadas por crianças da escola local: obrigado, honra de aço. Mesas desdobráveis, sandes de leitão, sumos naturais e um velho sistema de som ligavam os corações de todos os presentes. Os motociclistas chegaram como uma procissão de aço, um por um, nas suas motos brilhantes, com os seus casacos pretos cheios de emblemas e histórias. As crianças olhavam-nos com espanto, algumas com medo ao princípio, mas depois com admiração. Mariana esperava-os sentada num banco. O cabelo estava apanhado em 2 totós firmes como espadas. Vestia uma t-shirt branca com desenhos de dragões e um sorriso que não se via há muito tempo. Ao vê-la, Pedra desceu da moto e tirou os óculos. Como vai tudo, pequena? Melhor, respondeu ela. Agora já não sonho com monstros, sonho com motocicletas. Ele soltou uma risada baixa. Isso é porque tens bons gostos. Tico chegou com uma caixa embrulhada em papel metálico. Entregou-lhe com uma reverência exagerada. Do clube para a nossa nova irmã mais nova. Mariana abriu-a com cuidado. Lá dentro havia 3 coisas: uma bicicleta vermelha com pedais cromados, um par de livros ilustrados com histórias de meninas corajosas e um colete de cabedal em miniatura com o escudo do clube cozido à mão nas costas. Honra de aço, capítulo Mariana. A menina pegou nele como se fosse uma armadura sagrada. Isto é para mim. Claro, ninguém ganha esse escudo sem lutar. E tu, Mariana, lutaste mais do que muitos. Ela vestiu-o. Ficava-lhe um pouco grande, mas isso não importava. Olhou-se ao espelho de uma das motos e sorriu. Enquanto a festa continuava, Carla conversava com uma assistente social. Tinha iniciado terapia não só para ela, mas também para a filha. O processo legal estava em andamento.
Paulo não voltaria. Não mais gritos, não mais medo. Pela primeira vez, Carla permitiu-se respirar. Pedra afastou-se da confusão. Sentou-se debaixo de uma árvore com uma cerveja na mão, a observar Mariana a dar voltas na sua bicicleta. A pequena usava o seu colete como se fosse parte da sua pele. Parava em frente a cada criança, levantava uma sobrancelha como ele fazia e dizia com voz grave: "Tens gasolina na alma ou só na mota?" Todos riam. Doutor aproximou-se dele com um prato de batatas fritas. "Percebes, não é? Nós chegámos aqui a pensar que tínhamos feito um favor a esta menina, mas foi ao contrário." Pedra assentiu. Lembrou-nos quem somos. A tarde começou a cair. Algumas crianças corriam, outras brincavam a imitar os motociclistas. Entre elas, Mariana tinha improvisado uma motocicleta com 2 rodas de bicicleta e um quadro de madeira. Subiu com o seu colete a esvoaçar e acomodou-se como se fosse atravessar o país. "Liguem os motores", gritou. "Esta menina vai com o vento." Pedra olhou-a. Os seus olhos brilharam, mas desta vez não de fúria nem de nostalgia, mas de algo mais puro, esperança. E então aconteceu. Ele sorriu. Não um jogar, não uma risada fugaz. Sorriu de verdade, pela primeira vez em muitos anos. A narração final, quase em sussurro, parecia surgir do coração da própria história. Há heróis que voam, que usam capa, que brilham nas manchetes, mas há outros, os que não gritam, os que não pedem nada. Heróis com cicatrizes na alma, com histórias partidas e corações de aço, que um dia qualquer decidem ligar o motor e salvar uma vida. Uma menina de 9 anos, uma mãe sem voz, uma comunidade que voltou a acreditar. Porque às vezes os verdadeiros heróis não usam capa, usam tutós e um colete de cabedal.